posso falar assim, ai, vai ser boa agora, quer ver, ó? E fui, não. Fiz o meu papel, que é profissional, inclusive. Mas depois eu falei assim, ó, gente, me deu uma alegria no coração, porque eu fiz 2 pessoas fazerem as pazes. Na minha existência, deixa eu estar assim, quase um deve olhar para o outro, se comunicar assim, vamos fazer para parar de pegar na não importa, eles saíram dali ajustados em algum ponto, entendeu? Gente, eu quase me senti Nossa Senhora. Eu nunca tinha pensado assim, nesse dia que eu usei as coisas, eu falei, gente, que bom. Aí, inclusive, eu comecei a pensar, não sou tão ruim assim, não, gente. Eu sou das piores. E ele ainda vos dirá, não sei de onde sois, retirai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade, a injustiça, a desigualdade, quer dizer, a prática negativa, né? Não bem refletida dos atos. Quer dizer, haverá uma rejeição. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque. Essa frase é meio difícil de ler, né? Abraão, Isaque, e vós excluída da impressão, me deu uma impressão de que estava todo mundo excluído. Não, mas é claro que não. Inclusive em outro texto, em outro tipo de publicação, a frase era até mais bem colocada. Então dá para entender exatamente isso. Abraão e Isaque estão lá, mas você está excluído, né? E aí eu até joguei lá para ver se acha alguma coisa interessante para trazer. Não sei se é exatamente a musiquinha que eu vou pôr, não. Mas eu achei uma musiquinha no YouTube que tinha a cena de um filme, né? Do Abraão levando Isaque para o sacrifício. Como eu estou muito sensível, eu chorei, tá, gente? Chorei porque eu fiquei o grande exemplo do verdadeiro sacrifício que a gente faz. Incrível. Aí que é a questão, Muito claro, bom. gente, graças a Deus não nos é pedido uma coisa tão, um sacrifício tão grande, mas foi aí que eu juntei um negócio no outro. Falei, no livre-arbítrio, cadê o Rodrigo, não é? No livre-arbítrio, no livre-arbítrio, é que eu tenho a oportunidade, pensando na porta larga, no caminho, eu tenho a oportunidade de falar assim, olha, esse aqui é mais difícil, mas esse aqui é o melhor. Esse vai me trazer sofrimento. E aí, foi onde eu vi a dificuldade, quer dizer, eu acho normal buscar as facilidades para mim, em tudo. Em tudo. Até acho normal, legítimo, e direito legítimo meu, buscar as facilidades da vida material, um direito meu. Eu trabalho para isso. Sim. Né? Quando muitas vezes seria talvez aquele momento em que eu dissesse assim, não, isso vai ter um resultado positivo para mim, materialmente, né? Vai agregar aqui até um acréscimo material, tudo mais, mas eu vou abrir mão disso, né? Como disse a Helena pra gente no estudo, eu não tenho que dizer para mim, eu tenho que abrir mão disso, a partir de agora eu tenho que fazer assim, não fazer nada, eu posso fazer, eu quero, vai ser sempre minha escolha, né? Então, que é a questão da avaliação, né? Que em outro texto que a gente leu, estava dito assim, se a gente souber esperar, a questão que acontece, ao invés de você, né? Eu sou muito assim, imediatista. Já tem que resolver, e vamos polemizar, e vamos sofrer, e vamos lá. Espera um pouco. Né? Aí vem a questão do fazer a conexão, você levar o pensamento. Pode sair. Inclusive, arbítrio, a leitura que eu comprei no banheiro. Se ninguém tinha notado, agora ninguém tem dúvida. Aí, se eu fizer conexão e aguardar, é aquela coisa, não vai chegar uma correspondência, um e-mail, e nem as nuvens vão se abrir e Deus falará, faça isso. Mas os caminhos nós conhecemos. É a intuição, é o coração, né? Para me auxiliar nisso. Como diz o quando você pede, está parado, que ele fala isso, está só pedindo, só pedindo. Para de pedir. Contar para vocês, eu não ia contar, não tinha lembrado, justamente você vai contar. Não me grave. Eu
passei uma situação, né, uma relação assim de contratual e tudo mais, em que em algum momento então eu me vi absolutamente prejudicada, né, por aquela situação. E aquilo me causou uma indignação, também como que a pessoa pode fazer isso comigo, aquilo me gerou um ódio. Eu não consegui, por mais que eu rezasse, eu falasse, Deus, tira esse ódio do meu coração, eu senti o ódio. Tem isso também, né, gente? Faça assim. Vontade, né? E aí eu senti o ódio, e quanto mais eu pensava naquilo, quanto mais eu refletia, quanto mais eu voltava os fatos que eu capitulava, eu encontrava, vendo naquele momento que a pessoa se determinou aquela maldade, enfim. E aquilo só me gerava ódio, quando eu começava a passar mal. Pensava no negócio, estômago doía, aquela coisa horrível. Aí um dia eu estava lembrando. Detesto drama, gente. E de repente, sabe quando você está assim? Sabe, gente? E aí, de repente, me deu uma coisa assim, boa não, assim, melhor do que eu estava sentindo, e eu pensei assim, enquanto eu não digerir, não diluir esse ódio que eu estou sentindo, a situação não vai resolver. E aí eu parei. Calma, eu falei, peraí, é mais ou menos isso mesmo. Não adianta. Esse ódio só está dificultando a resolução natural das coisas. E aí eu comecei a trabalhar isso. O ódio que eu estava sentindo. Já comecei a querer olhar o negócio mais friamente. No final da conta vai dar isso, eu faço assim, faço assim, tal. Aquilo foi esfriando, mas dito e feito. O dia que aquilo já não mexia comigo daquela forma, a questão simplesmente se resolveu. Como eu, né, desejei e pedi que fosse conduzido por uma resolução, uma coisa que realmente pusesse fim naquilo. E eu confesso, eu me achei a vítima e me achei absolutamente no meu direito de sentir tudo aquilo, porque eu fui provocada pelo outro. Para estar, eu não sou daquela forma, me fizeram ficar daquele jeito, tá? Fizeram isso de mim. Então, é a questão do sacrifício, né? Eu saber reconhecer que aquele momento tem que ser daquele jeito. Não adianta espernear e falar, não quero, isso eu não queria que acontecesse, desse jeito eu não quero, eu não vou. Você vai estar se negando a uma situação que às vezes a questão do julgamento é tão difícil. Lá na frente a solução é muito melhor, muito mais tranquila, né? Então, na verdade, a questão do livre-arbítrio está muito relacionada a essa conscientização. Quer dizer, quanto mais discernimento eu tiver, talvez eu possa estar fazendo um uso melhor desse livre-arbítrio, né? Para me auxiliar. Então, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e hão de reclinar-se à mesa do reino de Deus. Então, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Volta à questão do julgamento. Que você sabe que eu e o Rodrigo estamos no Brasil, né, gente? O Rodrigo vai, eu vou na cola dele. Ele ele traz para o estudo um trecho, o trecho seguinte é meu. Se quiser já saber o meu estudo, vê o do Rodrigo, o que na sequência sou eu. Ele é o chefe. Então, o Rodrigo já vem trabalhando isso, desde o julgamento, né? Aí, o julgamento, aquela confusão toda da gente entender, vai cair na questão dos porcos e dos cães, vocês lembram desse estudo? Que aí eu falei, como é que eu não posso julgar pérolas para os porcos? Você acabou de falar que não posso julgar, mas eu vou chamar o outro de porco. Né? Quer dizer, essa dificuldade da linguagem do Evangelho, para eu trazê-la de verdade para a minha vida. Né? E isso vai clareando, e aqui volta a questão do julgamento. Quer dizer, Mateus fala, né, que entrarão as meretrizes e quem mais está lá, inclusive no estudo do pastorinho, eles vão entrar, não é que tem que virar meretriz para entrar, não, gente, explicar. Não julga, fala, meretriz não vai, né? Não julguei. Na hora que você estiver lá, eu sou do Ismael, eu vou lá toda quarta-feira, a meretriz está passando, você não Mentira, eu sou amiga dela, não é? Eu sou amiga do... Não adianta, né? Porque às vezes a pessoa vivenciou a vida dela aqui na condição que lhe foi oferecida, e fez daquilo que mas nos seus atos com as pessoas,
tinha absoluta dignidade na sua, né? Era decente, enfim, era uma pessoa do bem, né? Às vezes cuidava das pessoas na vida. Falamos até segunda-feira, né? De uma ética. A Maria Madalena, ela mesmo falou. Quer dizer, peraí, não julga por esse fato, não, porque é para ela mesma que a superação foi muito mais visível. Para você era fácil, minha filha. Você estudou na escola de freira quantos anos? 14. Ela saiu do quê? De lá? Rebelde. Sou humanamente rebelde. E você teve toda a estrutura na sua vida. A sua transformação foi muito, né? De repente, uma análise, a minha foi muito menos significativa do que a da Meretriz, né? Que foi e conseguiu realizar tanto através dessa, né, do seu coração Você esforçou muito mais, né? Porque, olha, menina, olha só, a gente nem precisaria mudar nada se a gente estivesse dentro da gente. A gente ia tudo certo essa coisa. Se a gente chegasse aqui, se eu chegasse aqui e não me perdesse, maravilhada com as questões da matéria, com as possibilidades que isso me traz, caída nesse esquecimento, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um trechinho, né, trechinhos dessas obras que eu li, que eu achei muito significativas, e tinha colocado aqui para a gente ir debatendo as questões que vão surgindo. Então, o livre-arbítrio, né, ele é, então, imprescindível para que eu me coloque nesse caminho, para que diante dessa porta, né, eu passe por ela. Porque deixar o orgulho, né, deixar a vaidade, diminuir esse ego, né, deixar de alimentar esse ego, é uma escolha minha. É uma escolha minha. Resulta da minha escolha. Uma pergunta, por favor. Por exemplo, a gente tem os filhos, né? Como que você fala para eles, assim, claro, a gente se preocupa, né? Só que lá, assim, no meio desse caminho, ele vai falar, mas eu tenho meu livre-arbítrio, sabe? Então, assim, quer dizer, ao mesmo tempo que você quer cuidar como mãe, você tem que deixar ele fazer a escolha. Como é que é isso? Isso é muito complicado. Eu vou falar de mim, né? Não fiz curso de maternidade, eu falo de mim. Tenho 3 filhas e a minha menina, não teve um dia que eu falava, gente, menina terrível, né? Trouxe Marcelo aqui um dia que eu estava justamente falando do amor, vocês lembram da questão do amor? Aí eu falei assim, às vezes, como mãe, né, a gente tem aquela desculpa, mas é meu filho, né? Quero todos os benefícios para o meu filho, né? Mas que a gente tem que saber reconhecer que em certos momentos eles têm que sofrer as consequências, eles têm que fazer as escolhas. Já olhei para o Marcelo e vi a cara dela, um dia que fez, gente. Primeira necessidade que surgiu, ela falou assim, mãe, você anda caindo em contradição. Eu falei, não, porque não foi isso que você falou aquele dia lá no estúdio, não. Que a gente tem que dar liberdade para os filhos, que a gente tem que respeitar a escolha deles. Eu falei, minha filha, menos, né? Que de decidir para boate, isso aí não tem nada a ver com o que eu estava falando. Então você vê, ela já usou o argumento contra mim. Não, a gente castiga. E aí eu procuro usar muito o coração. Eu acho assim que, do meu ponto de vista. Você não deixa eles escolher o livre-arbítrio? Deixa. Não, deixa, olha só. Veja bem, no meu caso tem filhos menores, né? Então eu tenho uma de 3, que essa ainda está dando. É que menos dá trabalho, né, gente? Então, tem a de. Vai fazer 15 e está fazendo 17. E veja, a responsabilidade do cuidado é minha, certo? E eu olho até isso muito pelo lado jurídico também. A responsabilidade do cuidado é minha. Então, olha, eu penso assim, Deus me entregou essas criaturas maravilhosas para eu cuidar e querendo ou não, eu vou cuidar dentro do que eu tenho para dar. Então, eu tenho uma orientação X, num limite Y, e é isso que eu tenho para oferecer, né? Então, dentro dos meus valores, dessa minha orientação, eu procuro nortear muito pelo coração, né? Então, a gente já tem padrões do certo e do errado, que a gente quer estabelecer. Eu procuro, eu coloco primeiras regras. Isso sim, isso não. Eu sou muito democrática em casa. Sim, não, né? Vamos votar, meu voto tem peso 5. Sempre assim. Então, mas chega um momento que elas contra-argumentam, né? E às vezes a contra-argumentação delas me apresenta um ponto de vista realmente que
eu ainda não tinha refletido sobre aquilo. Né? Então, eu uso muito aprofundar nesse ponto, né, do que eu pensava, do que eu sentia, por que eu sentia, por que eu penso daquela forma, e tentar entender o que ela faz, né, para de repente mudar essa regra. Né? Eu acho assim, não faço a menor ideia de quantas vezes eu errei, quantas vezes eu acertei. Mas quando eu vejo assim, uma de 17 anos, com 17 anos, eu falo, nossa, gracinha de pessoa que se formou. Né? Então, eu acredito que eu tenha toda a condição de oferecer o principal, que é a orientação, até que ela assume isso sozinha na vida dela. Né? Então, outro dia, a de 17 querendo parar, de 15, falou assim, mãe, você fez isso comigo e não resolveu nada. Daqui a gente não resolveu nada. Não é porque hoje que eu já posso, eu tô indo fazer, falei, porque hoje você já pode, você tá indo, você tá fazendo, eu deixei. Né? Então, não é porque antes teve servido, a prova está de que é hoje que você tem condição daquilo. Né? Então, assim, é difícil o enfrentamento, né? Mas assim, comigo é dentro do coração. Dentro do coração. O vai ou não vai, o deixa ou não deixa, acaba resolvendo dentro do coração. Porque eu acredito, sinceramente, que na minha condição de mãe, eu tenho uma intuição diferente. Eu acredito. Tá? Então eu me amparo muito nisso. Não, tem a opinião formada, né, do consenso, mas assim, além desse consenso, o meu coração. Então não dá nem para exemplificar e nem para falar, olha, faça isso com seu filho, né? Porque mesmo porque esses compromissos foram previamente assumidos, né, com cada mãe, com seus respectivos filhos, no contexto da vida de cada um. Mas dessa questão eu acho também que tem a ver o seguinte, é uma analogia que eu vejo com os filhos, eu me vejo também nessa situação de evolução. Eu acho que quanto menor, mais embrião, mais recém-nascido, mais bebê eu sou, menor é meu campo de livre-arbítrio. Quando eu vou amadurecendo e vou aprendendo a respeito do que me faz bem, não me faz bem, e sempre entendendo também aquela questão da não preocupação, que tem uma inteligência maior que rege tudo. Maior se torna o meu campo do livre-arbítrio, porque ele é sempre relativo. A gente voltar naquela expressão das dores, né? As dores são uma ferroada pelo mau exercício do meu livre-arbítrio, né? E com crianças é mais ou menos assim, né? Elas, na verdade, não são nossos filhos. Não são. Eu estou responsável. Responsável por eles. Até certo ponto. Chega um momento, inclusive, que eles têm sim a condição livre-arbítrio para cumprir a missão que fizeram. E você vê como é que é a inteligência das coisas se conhece exatamente como um critério jurídico de responsabilidade. Aos 18, capacidade total. Então, porque eu acredito também que a inteligência divina interfira nas leis conforme a evolução de um povo. Os filhos também são nossos administrados. Olha, exatamente. E aí, eu penso assim, olha pra você ver, se aos 18 anos eu falar assim, não te obedeço mais, eu vou embora, né? Quais são os recursos reais, materiais que eu digo, para você realmente influenciar nas decisões dele de verdade? Se isso já não estiver previamente construído, você entende? Se o diálogo, a troca, o respeito com o meu filho não estiver construído aos 18 anos, ele vai fazer o que ele quer e não adianta chamar a polícia, inclusive. Você está entendendo? Quer dizer, vão faltar até recursos físicos para atuar na vida dele. Então, essa construção, né, à medida que, eu acho que até a rebeldia, que é a rebeldia no nível normal do adolescente, ele já vai mostrando o exercício da reflexão, da análise, do enfrentamento, o desejo de assumir, né? E aí é a hora que a gente vai, né? Quer dizer, não tem fórmula, mas eu estou querendo dizer o seguinte, esse sentir, né? Eu fiz essa semana. Eu deixei minhas meninas fazendo uma viagem sozinhas e aí o meu esposo falou, nossa, mas como é que você deixa? Eu senti que dava. E a resposta foi muito positiva. Então, não tem como revogar isso. Não tem mais como revogar, tirar isso delas. Né? Elas já mostraram que aquilo ali elas deram conta. Vai pra frente, menina. Vai pra frente que os 18 estão chegando. Né? Então, é complicado enfrentar essa responsabilidade, mas, como disse o Hipólito,
de tudo que a gente tem a administrar, é mais uma das coisas. Né? Mais uma delas. Muitas vezes a gente deixa ter o livre-arbítrio, mas aí tem livre-arbítrio. Ah, é? Então tá bom, mas eu vou te tirar isso. Entendeu? Aí ela, A eles punição. são desse desde pequenininho. A criança escolhe, né? Você deixa ela escolher. Mas, então tá bom, você não vai ter isso. Quanto maior, vou te tirar, a gente vê, não, Beto, vou te tirar o cartão de crédito, essas coisas todas. A pessoa escolheu, mas você não deixou ainda escolher. Materialmente, você vai até Interferir. que você ainda é contra. Pois é, eu acredito, Vanessa, que a diferença está aí na formação que a gente deu. Na troca sincera do amor, do exercício do amor. Porque para os filhos da gente também tem que ter amor cristão. Entende? Para os filhos da gente também precisa do amor cristão. Não é esse amor de mãe exagerado, ele não conota, na minha forma de ver, nada além do que o exato termo que deveria ser o amor cristão. Confesso que é mais fácil para mim exercer esse amor cristão com elas, mas é amor cristão. O respeito do outro, do que é o outro, da personalidade do outro, da condição do outro, né? E o enfrentamento, né? Porque às vezes a dificuldade não é sua, a dificuldade é no outro, a outra pessoa depende de você, então aquele problema é meu. E aí, como é que eu vou aplicar o evangelho na vida do meu filho? Tanto no compreender e auxiliar, quanto no aceitar, porque às vezes, né, o filho, você olha e fala, gente, isso saiu de mim, né? Mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. É sim, é a responsabilidade que te foi entregue. Então aceita e assume isso. Né? E não, se esse menino não tem jeito, entrega pro... Manda pro reformador, né? São três Eu histórias. acho que tudo que foi dito aí foi o que o Paulo falou, saber administrar e também vigilância, né? Nós estamos em formação tanto quanto eles. A diferença é que neste momento, Tudo que foi nesse falado, momento da vida deles, a responsabilidade nossa é maior. não só dos filhos, tudo que foi dito aí. Tudo. Administrar e tentar ser vigilante mesmo, né? Você falou dos... Aqui, ó, o uso do livre-arbítrio mal aplicado, ainda que eu tenha achado que eu estou fazendo sucesso, o resultado é o quê? A dor. O Rodrigo até já tinha mencionado aqui antes. E de tudo que a gente já estudou da dor, a dor é um sinal de advertência. A gente fala, tá bom não. Né? Caminho errado. Exatamente. Você está sofrendo a sua dor, seja dor física, seja dor moral, seja qual for. Ela é resultado das suas ações. Aliás, ela é benevolência divina. É assim, deixa eu dar um pouquinho de dor para ela entender. Deixa eu ver se entende o que é cá. Né? A consciência, essa estrutura aí foi me surgindo. Peraí, se eu ainda não estava consciente, a dor tem esse papel de me fazer refletir, de me fazer enxergar, né? De fazer entender essa relação da responsabilidade pessoal que eu tenho de tudo que eu faço e aceitar e assumir, né, gente? Sabe assim, ó, quando eu vou usar lá, ó, deixa eu refletir bem, porque eu posso chegar aqui, ó, passando pela dor ou não, no resultado do exercício da minha responsabilidade pessoal. O eu inferior e o eu superior foi uma questão bacana que a Lena colocou, quando eu falei dessa questão, assim, dos questionamentos que eu estava, gente, também não sou tão ruim e tal. Ela falou, olha, você está fazendo essa reflexão no seu eu inferior, que é o excesso. Ou você se condena, nossa, que ser humano sou eu, ou você se absolve também, né, tem uma benevolência excessiva. O bacana é fazer esse exercício no eu superior, é admitir assim, eu sou isso tudo. Eu sou essa pessoa bacana que consegue naturalmente já colocar em prática tanta coisa, mas eu sou essa pessoa também que vira e mexe tropeça, né, que pisa em falso, que se contradiz, enfim. Né? Eu sou. Agora, o que eu vou fazer disso que é a questão? Né? Como é que eu vou olhar para isso, me respeitar? Como é que eu posso respeitar as escolhas dos meus filhos, se eu já não respeito o que tem em mim, que eu tenho que enfrentar? Eu falava da análise, eu falei, gente, essa análise, é isso mesmo, tem que cavucar até achar fósseis, né? Vanessa falou, fósseis, palavra legal. Mas foi a impressão que eu tive, eu olhei e falei, o que
que isso? Isso tem em mim? Eu sou isso? Aí você fala, não sou isso não, é identidade. Sei identidade me influenciando, sou eu. Se falar, olha pra você, seja sincero, se sair de dentro de você. Aí ele tivesse no fundo, se você não tivesse cavucado, tinha ficado quieto. Eu tava lá. Entendeu? Ah, não, isso é muito bandido. Não vem pro Ismael sexta-feira nesse ano de se livrar, não, porque não é tão fácil. Qual é a porta estreita? Que é uma pergunta que não tinha resultado do estudo. Peraí, que porta que é aquela? Largo estreito depende do quê? Né? Essa condição. Deixar tantas coisas para trás, abrir mão delas, né? Ou antes disso, já fazer uma escolha certa do caminho. Eu consegui ver os dois ângulos da coisa, as duas possibilidades. O que eu preciso para passar pela porta ou fazer esse caminho? Porque quando eu vim, eu já estava com tudo isso programado. Pois não. Eu acho que a palavrinha-chave aí para a gente passar na porta estreita é renúncia. Então é um enxugar. Né? Emagrecer, né? Depois fala que a gente vai idosa demais, ela está sempre embora. Mas é mesmo. Eu estou brincando aqui com o emagrecer mesmo, mas olha, gente, que eu penso, já falei isso para vocês. Até com a dificuldade que eu tenho de emagrecer fisicamente, eu vejo quanto é difícil para mim reformar meu caráter. Eu não resisto. Você não tá assim, gente, chocolate. Tem, eu tô bonita. Se uma coisa tão pequenas coisas eu ainda não consigo abrir mão, eu tô achando que eu corro isso de não passar na porta. Entende? Porque eu tenho que enxugar muita coisa. E essa renúncia é abrir mão, né, gente? É escolher o caminho mais difícil, não é? É abrir mão das facilidades. E aí a gente tem as ilusões daqui, né? Também o autoconhecimento. Você Ah, tá falando aí, certamente. né? Porque se eu não me conhecer e achar que estou deixando as coisas para trás, não. Preciso saber quem sou eu, o que sou eu, fazer o que você falou aí agora. Aceitar o meu inferior e o meu superior. Então, agora eu já sei que esse caminho foi legal, né? Uhum. Você vai trocando de caminho. Até chegar lá. Experimentando e aceitando. Opa, deixa eu fazer diferente dessa vez, né? Eu não vou ler todos, não, porque a gente já venceu o prazo. Eu vou ler um aqui que eu achei bacana. Esse aqui da Eliane Alves Batista, no Universo Maravilhoso das Parábolas. Ela fala assim: se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A iniquidade representa toda a negligência do ser diante dos compromissos assumidos. Não é o Cristo que sugere distanciamento. A porta fechada, quando o próprio Jesus exemplificou, você vai chegar, a porta vai estar fechada, aí você vai bater, né? Não é ele que sugere o distanciamento, somos nós mesmos que criamos a barreira vibratória entre nós e ele, pela rebeldia que tem caracterizado a nossa atitude. A rebeldia que originou a nossa queda, que nos colocou aqui com um compromisso previamente assumido de evoluir. E evoluir não é fácil, não. A porta. Não, antes de chegar na porta, né? Antes de chegar na porta, as dificuldades já são intensas. Não é fácil administrar. Né, não? Só uma coisa. Pois não, pode falar. Então, se a gente seguir aquilo que o Santo Agostinho falou com a gente, né, de toda noite a gente dá conta pra gente da administração da gente. Então, assim, o que eu fiz no meu dia hoje? Como que eu administrei hoje? Né? Aí, no final dessa caminhada nossa, a gente pode ter tido a oportunidade a cada dia de ir emagrecendo, né? Então, amanhã, isso aí eu vou fazer amanhã. Certo? É isso mesmo. A gente já fez essa proposta aqui outras vezes. Vamos fazer esse exercício todo dia? Mas a gente, eu nem comecei, vou ser muito sincera, começava assim, sem escrever, assim, né? E daí no dia seguinte eu já não parei, daqui a pouco eu não acabei. Né? E eu dormi sem fazer aquilo. Né? O bacana é que algumas coisas pra mim voltam na minha vida e eu falo, eu tô vivendo uma situação, não tem nada a ver com a outra. E por um sentimento, alguma coisa que eu identifico, eu lembro de uma coisa que me aconteceu. E que naquele momento eu me achei assim, isso mesmo, eu fiz certo, isso mesmo, eu estava cheia de razão. E aí eu falo assim, gente, que feiura que eu fiz. Como é que o ponto de vista da gente muda à medida que a gente cresce? À medida que a gente cresce, não é isso? Então, gente, eu agradeço a atenção para vocês. Eu vou colocar a musiquinha.
que eu falei que estava no videozinho do Abraão e do Isaac. Aí, gente, depois vocês falam assim, por que você chorou? Não entendi. Você tá bem? Você tem ido a terapeuta? Ah, não é pra me julgar, não. Tá. Uhum. Tá? Enquanto você fala, eu vou procurar aqui. Lendo, você tem algo a dizer? Algum aviso? Tem algo a dizer? Não. Tem aviso né? Só para o pessoal não perder o nosso estudo da semana que vem. Tá. Nós vamos falar sobre tratamento espiritual. Tem que ligar, né, Cláudia? Hoje é às 6 horas da tarde, não sono, Aqui eu coloquei agora, vamos dar uma Então a gente encerra e com uma musiquinha, né, no final, a gente atualizar. E nesse tempo a gente vai agradecer, né, a nossa presença aqui, o auxílio recebido, a espiritualidade dá um passe com o coletivo, né, harmonizando cada um individualmente. E ao encerrar a música, encerrou-se também os trabalhos e no final tem uma linha ali com um remedinho individual para cada um, só pegar o seu mesmo. E dizer, esperamos Deus. Essa semana que vem, né? O grupo agora Isso sim, seja elas, né? Para você também. Obrigada, gente.